Vamos então prosseguir o debate. Passo de imediato a palavra à moderadora Fátima Caçador. Bom dia, obrigada por este convite à APDC. Isto é, de facto, um modelo inovador. Nós temos um Estado da Nação dividido em duas partes. Na verdade, isto como as sequelas estão na moda, as sequelas nos filmes, decidiram também fazê-lo. Temos aqui um take 2, esperemos que revisto e melhorado, com um produtor que é o mesmo, a APDC, com um realizador que é novo, que sou eu, e com novos protagonistas, e com uma melhoria substancial também, que foi levantada no último painel. Portanto, temos duas senhoras, temos uma questão de género que foi resolvida nesta sequela. O que temos também é um problema de tempo, e isso a tecnologia ainda não conseguiu resolver, nenhuma das vossas empresas consegue fazer. Embora consiga reduzir tempo de produção, consegue-se mudar processos nesse sentido, mas ainda não conseguimos fazer aquele truque de virar o relógio e andar um bocadinho para trás quando precisamos de ganhar tempo, e hoje precisaríamos. Mas com o tempo que temos, vamos tentar cobrir aqui muitos dos temas que já foram levantados no painel anterior. O Pedro Oliveira, meu caro colega e amigo, teve o favor de esgotar aqui muitas questões e que foram muito bem abordadas pelos outros protagonistas. Esgotar é como quem diz, porque elas terão de ser novamente abordadas, porque não podemos falar de um Estado da Nação das TI sem falar naquilo que é o Estado da transformação digital das empresas em Portugal, a forma de como estão a fazer inovação, também a questão das competências, que é muito relevante e que certamente interessa a muitos dos que estão aqui sentados, que estarão, não numa fase inicial, mas estarão no desenvolvimento da sua carreira e que têm certamente interesse em perceber como é que as vossas empresas apoiam também estas novas competências e como é que ajudam a desenvolver e a captar talento para as vossas organizações. Tempo, vou já ganhar um bocadinho, reduzindo o tempo de introdução, e vou passar a apresentar os protagonistas desta sequela do Estado da Nação das TI. Temos a Sofia Tenreiro, diretora-geral da Cisco, Pedro Queiroz, presidente da Ericsson Portugal, Nuno Santos, CEO da GFI, José Correia, diretor-geral da HP, e Fernando Brás, Executive Director do SAS. Antes de começar a ronda de questões, lembrava que na aplicação têm uma pergunta para responder, neste caso relacionada com os recursos humanos. Já temos algumas respostas, mas pedia a todos que estejam interessados nesta questão das competências que acedam à aplicação e que respondam à pergunta, para que nós voltaremos a este tema mais tarde para tentar perceber qual é que é a vossa opinião, que também pode ser introduzida aqui no painel de uma forma interativa. Bom, como eu dizia, falamos de transformação digital, isto é uma buzzword que tem tecnologia por dentro. E aquilo que interessa perceber neste Estado da Nação é um pouco como é que as vossas empresas estão a ajudar o tecido económico português a fazer esta transformação digital. De que forma é que estão a ajudar esta mudança de processo, esta mudança também de cultura, e o que é que tem sido feito nesse sentido? Qual é o estado de maturidade das empresas portuguesas neste mundo novo da economia digital, que já não é assim tão novo como isso? Começava pela Sofia. Sofia Tenreiro, diga-me o que é que tem para nos dizer nesta área da transformação. Obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer à APDC e ao Rogério Carapuça pelo convite e dar os parabéns por mais um excelente congresso da APDC, que eu acho que ainda está a ser melhor do que dos anos anteriores. Indo à questão da Fátima, sem dúvida que nós hoje em dia, todas as empresas, todas as instituições, as cidades, os países falam em processo digital. Nós sabemos que ou nos reinventamos ou não sobrevivemos, porque o mundo está a mudar cada vez mais rapidamente, aparecem concorrentes onde nós menos esperamos. Quem é que imaginaria que a Amazon ia passar a distribuir frutas e legumes, e nós temos de olhar para dentro e perceber onde é que a tecnologia nos pode ajudar. Não é, enfim, nessa linha de pensamento, Davos também teve, sendo este ano, esse tema central. Tipicamente, quando as empresas nos pedem ajuda para este processo digital, precisam de ajuda numa das três áreas, ou nas várias áreas.
Por um lado, no próprio modelo de negócio, como é que podem repensar o modelo de negócio, porque hoje em dia sabemos que os millennials não vão aos balcões dos bancos, por isso daqui a 10 anos é questionável se ainda teremos balcões de bancos, e não só em termos de modelo de negócio, mas também como é que conseguem tornar mais eficientes as suas operações, reduzir custos, melhorar processos. Uma segunda grande área tem a ver com a experiência do cliente final, a experiência do utilizador, a experiência do cidadão. As empresas, as cidades precisam de alterar isso, precisam de, como já ouvimos aqui, de ter um efeito de magia, ter um efeito wow. E se pensarmos também aqui, não só aos os casos mais reais, que já hoje em dia já não são uma novidade, mas podemos pensar, por exemplo, que num tempo não muito longínquo, todos os carros que não tiverem condutor podem ser parados pela estrada, porque a estrada sabe que vai haver, que o trânsito está parado daqui a um quilómetro e por isso vai dar uma indicação ao carro de que o carro vai ter de parar se não quiser provocar um acidente. E por isso tudo isto nos permite mudar a experiência, pode não ser para fins comerciais, mas pode ser a própria experiência de vida das pessoas. E uma terceira área pela qual nos procuram tem a ver com a colaboração e tem a ver com o modo como os seus colaboradores interagem uns com os outros. Falámos aqui muito de competências, de talento. A verdade é que hoje em dia já não estamos cingidos apenas ao talento da nossa cidade. Nós temos equipas virtuais que operam no mundo inteiro. A CISC é um exemplo disso, com o nosso centro de operações que operamos para o mundo inteiro e, por isso, todas as ferramentas que existem de colaboração, a telepresence, WebEx, etc., permitem-nos ter uma experiência real como se estivéssemos com as outras pessoas ao nosso lado. A verdade é que nós temos estudos em que sabemos que ao fim de 30 segundos abstraímos, estamos a falar com o ecrã e achamos que estamos a falar com pessoas reais que estão do outro lado do ecrã. Isso é uma grande mudança de paradigma. Indo mais especificamente às redes e cybersecurity, áreas onde a CISC tem tradicionalmente tido operações, se nós pensarmos as redes de forma filosófica, são o sistema circulatório de informação de um corpo que é materialmente digital. Portanto, no fundo, é pela rede que passa toda a informação. Isto significa que, por um lado, olhando para uma rede de forma mais inteligente, e tem havido vários lançamentos em cima das redes, o que nós podemos fazer é tomar decisões de forma muito mais inteligente, de forma mais produtiva, por exemplo, porque eu sei quais são os colaboradores que trocam mais e-mails uns com os outros e posso assigná-los a um espaço físico dentro do escritório para eles poderem colaborar de forma mais fácil. Mas também a rede permite transparência e permite ajudar-nos em termos de cybersecurity, que é uma área cada vez mais importante. Em cybersecurity, só para vos dar alguns exemplos, a CISC foi mais uma vez fabricante escolhido para fornecer a rede dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Podem imaginar que é preciso construir uma rede de raiz para 3 semanas. Os números são impressionantes, ou seja, nós estamos a falar de 170 mil horas de conteúdo de vídeo, estamos a falar de 25 mil jornalistas, 133 broadcasters, de 37 sítios de competição, de 100 locais de suporte, portanto estamos a falar de uma dimensão enorme. E quando pensamos o que é que isso traduz em termos de rede, foram 6 toneladas de equipamento e foram 23 mil ataques por dia de ataques de cybersecurity. Isto não acontece só nos Jogos Olímpicos, acontece nas nossas empresas, nas nossas vidas. Nós sabemos que o ransomware é cada vez mais frequente, não só o resgate da rede ou dos computadores das nossas empresas, mas também os nossos próprios computadores pessoais. Existe também um grupo com várias centenas de pessoas que se chama Talos e que por dia analisa 1,1 milhões de ataques de malware que estão nas redes de todos os nossos clientes no mundo inteiro e nós analisamos 93 bilhões de e-mails por dia. Portanto, é uma realidade cada vez mais preocupante, cada vez mais crescente e que as empresas precisam de olhar end-to-end e precisam de incorporar não só em termos de soluções tecnológicas, mas em termos de educação dos colaboradores. Porque sabemos, e nós internamente enviamos muitos e-mails com
para simular ataques de malware e pelo menos 20% dos nossos colaboradores, e eu diria que os colaboradores da Cisco não são info-excluídos, ou não deveriam ser, mas 20% pelo menos clica naquele botão grande que diz não clicar e clicam. Portanto, eu diria que estes 20% são partilháveis com a maior parte das empresas. Provavelmente. E vermelho, e que pisca. Sofia, mas relativamente a essa visão, que é excelente e que a Cisco tem, em Portugal, tem algum caso ou alguns casos que nos possa revelar de empresas que estão nesse processo? Calculo que algumas questões sejam já confidenciais, mas de que maneira é que vê esse processo de transformação também no mercado português especificamente, apesar de toda a experiência internacional? Sim, Fátima, felizmente o mercado português é um mercado de early adopters e nós sabemos que nas várias fases de tecnologia é um mercado que está muito curioso. É um mercado também que depois tem muitas reticências a investir, porque a economia poderia estar melhor do que está. Mas, na verdade, todas as empresas querem ser empresas tecnológicas, querem dar estes passos no processo digital e temos exemplos em todas as áreas de negócio. Não só empresas, mas também cidades. Temos cidades muito evoluídas, por exemplo, a Adral, a área central do Alentejo, que já há 10 anos que trabalha em projetos de Smart Cities. Temos o caso mais recente do Wi-Fi em todos os centros históricos. Estamos a trabalhar com o Ministério do Turismo, que permite não só dar Wi-Fi a todos os turistas e cidadãos que estão no centro histórico, e nós sabemos que o Wi-Fi é a base da pirâmide de Maslow hoje em dia, portanto é importante satisfazermos essa necessidade, mas também permite mais duas coisas importantes, antes de terminar, duas coisas importantes, que é, por um lado, dá toda a visibilidade, uma série de analítica à cidade e, por isso, a cidade consegue perceber quantas pessoas, quantos turistas, turistas nacionais, turistas estrangeiros, quantas pessoas é que estão pela primeira vez naquele centro histórico, qual é o percurso que tipicamente fazem, onde é que estão mais tempo, portanto, ter essa informação e depois poder atuar em cima dessa informação, mas, por outro lado, também permite colocar serviços de valor acrescentado em cima e, por exemplo, se eu estiver à frente do Templo de Diana, ser informada através de uma mensagem de passado uma hora vai haver um espetáculo de luzes. Portanto, há aqui uma interação que tem a ver com a experiência todo o valor acrescentado, e de valor acrescentado. Não só apenas a nível da rede, que é obviamente uma componente fundamental. Estava precisamente falando também de redes, mas não só, ao Pedro Queiroz. Vi que fez aí um sinal quando a Sofia falou no mercado português ser um mercado de early adopters. Não é o que é a vossa experiência? É um mercado de early adopters em termos de conceitos, mas que depois não tem a capacidade de investimento, ou nem? É assim, antes só aqui uma nota às coisas que a Sofia teve a dizer, que começo pelas redes, a rede dos Jogos Olímpicos, é só para dizer que a Cisco não fez a parte do wireless dos Jogos Olímpicos, que eles não têm essa tecnologia, portanto, a primeira correção. A segunda é que, com as redes 4G que agora estão a aparecer, o Wi-Fi está a começar agora a definhar e, portanto, e cada vez mais são os projetos 4G. Em relação à parte dos... Antes de definhar ainda tem... Agora falo eu. Pronto, em relação à parte dos early adopters, sim, é verdade, os portugueses refinam as tendências. Mas uma coisa é confundir serem early adopters, gostarem de experimentar com tecnologias, e outra coisa é dizer que os portugueses são inovadores. Eu ouço repetidamente que a inovação dos portugueses passa pela Via Verde, o multibanco e o pré-pago. Sempre os E mesmos eu apetece-me juntar o astrolábio no meio disto tudo. Portanto, acho que isto já passaram uns bons anos, é a altura de inovarmos novamente. Portanto, é facto que nós adotamos as novas tecnologias, mas não nos estou a ver com grande inovação, mas acho que vamos mudar isto daqui para a frente um bocadito. Pedro, também temos que reconhecer que essas exigem, são bons exemplos, agora precisamos é de pois, dar o mas salto, já passou um bocado de tempo, já temos que ter mais exemplos e mais fortes exemplos. Já não podemos continuar a referir sempre o astrolábio, não é? E por falar também em inovação, porque acho que é um dos principais temas, a inovação e transformação, queria falar um bocadinho. Eu gostava de começar a dizer um bocadinho as coisas menos boas e depois vou falar sobre as coisas melhores, porque vejo as coisas com otimismo. Eu ontem, enfim, aqui o presidente da APDC vai ficar um bocadinho nervoso com aquilo que eu vou dizer, mas enfim, faz parte. Eu ontem estive aqui nas primeiras sessões, gostei imenso da Mafalda, acho que foi fantástico.
Gostei imenso aqui do nosso presidente, o Rogério, da APDC, gostei imenso do nosso Presidente da República também, gostei muito, mas ficou bastante aquém das minhas expectativas quando veio falar o Ministro responsável pela parte da modernização administrativa. Já agora vou fazer aqui um poll. Quem é que esteve cá ontem de manhã e viu essa apresentação? Pode levantar o braço. Só para ser... Bem, há muita gente. Acho que estão todos um bocadinho de acordo comigo que não vou dar aqui uma nota, como dava o nosso Presidente da República quando era comentador, mas acho que a modernização administrativa em Portugal está muito aquém. Os exemplos que aqui foram dados são 95% do IRS é online, nada de especial. Estamos a fazer a integração, dar os PCs às pessoas. Quer dizer, estamos a falar de coisas que já passou o seu tempo, que já deviam ter acontecido há 15 ou 20 anos. Não estou aqui a dizer uma coisa, a criticar este governo em especial. Estou a dizer que isto é uma falta de estratégia que Portugal tem vindo a ter na parte da inovação, na inovação administrativa, nos serviços para os cidadãos, que estamos bastante atrás. Portanto, isso é a parte negativa, agora vou falar sobre a parte positiva. Sobre a parte positiva, Pronto. sim. Sobre a parte positiva e sobre a transformação, agora é os buzzwords da transformação digital, e eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer em Portugal, uma revolução silenciosa, que aquilo eu gosto de designar, o nome que eu lhe dou é a revolução do terabit. Vou explicar o que é a revolução do terabit. Pronto, como sabem neste momento, e aí nos early adopters, nós temos 3 operadores que entregam serviços de wireless, fixo, televisão e por aí adiante, de qualidade fora de série, portanto, penso que estamos todos de acordo com isso. As redes 4G cá em Portugal já estão em franco deployment, as coisas estão a avançar. Eu, aliás, começo a ver a maior parte das pessoas que têm flat fee a usarem sempre o 4G e a terem o Wi-Fi sempre desligado. É uma tendência que está a acontecer e que vai acontecer mais. E estou a ver, e aliás olho aqui para a audiência, enquanto eu falo, para aí 30% das pessoas estão a consultar o telemóvel ou o iPad. Portanto, isto quer dizer que as redes wireless estão a começar a ter aqui uma grande presença e funcionam e fico contente com isso. Portanto, neste momento estamos a falar de tecnologias já de altos débitos e estamos a começar a falar aqui das gerações do 5G, por aí vem, do Internet of Things, etc. E nessa parte do terabit, acho que vamos ter débitos aqui que nós hoje ainda não conseguimos antecipar, mas que são coisas fantásticas. E, indo um bocadinho ao encontro, acho que havia 3 temas que eu gostava de lançar e gostava de começar a pensar, porque é um tema de Portugal que é basicamente muito relacionados com a inovação, com Portugal, com a eficiência administrativa, por aí adiante. Os 3 temas são, primeiro, a educação. Nós continuamos a ensinar as crianças da mesma maneira que há 10 anos, há 20, há 30, há 40 anos. Acho que a educação hoje é diferente. Acho que devemos atender a exemplos que se passam na Suécia, na Finlândia, ensino universitário superior em universidades de Brown, nos Estados Unidos, por exemplo. E estas novas tecnologias, estes gigasteras, vão permitir coisas diferentes, desde professores em modo holograma, desde uma interatividade muito mais rica, desde ver as aulas em casa posteriormente. Um segundo aspecto que eu gostaria de lançar, que é a mudança que está a acontecer na saúde. Nós antigamente íamos ao hospital quando tínhamos uma perna partida, um acidente, o que quer que seja. Hoje em dia o padrão das pessoas que vão ao hospital tem a ver já com um avanço na idade, sobretudo à custa de doenças da idade, neurológicas, etc., portanto, doenças crónicas, e não estamos a adaptar o nosso sistema de saúde para isso. Novamente, o Terabit Transformation pode ajudar a fazer a monitorização permanente dessas pessoas, em vez de estarmos a consumir os recursos nos hospitais, e, portanto, dedicarmos os hospitais para o que eles são propriamente dito. E o terceiro tema que eu acho que é muito sensível para nós, e que nós cá em Portugal não estamos a sentir, mas não sei se chegará cá, é o tema da segurança e das forças policiais e da proteção civil e da emergência. Não sei se sabem, mas do budget do Ministério da Administração Interna, que é dedicado para as forças policiais, 95% desse budget vai para salários. Portanto, restam 5%
para as esquadras, para os carros e, sobretudo, para os Só para a operação, meios não é? Nem para a tecnológicos. transformação. É triste que hoje em dia vejamos as nossas forças policiais a usarem uma rede de comunicações de tecnologia Tetra, quando vieram ter acesso em tempo real o que é que se passa, de analytics, de GPS, por aí adiante, etc. A mesma coisa no Internet of Things relacionado com os incêndios. Este ano Portugal teve metade da área ardida na Europa, portanto toda a parte do Internet of Things, dos sensores e da reação, estão aí a vir. Pronto, sumariando aquilo que acabei de dizer, o Terabit Transformation está aí, a transformação não tem parado, aliás o José Carlos Gonçalves disse que a transformação tem vindo a acontecer há muitos anos, é um facto. Agora temos aí o Terabit Transformation e eu acho que isso é a nova fronteira e acho que aí é onde nós podemos voltar a ter exemplos de inovação que nos podem projetar em Portugal, obviamente, e também internacionalmente. Vamos então esperar isso mesmo. Foi metade e do tempo trabalhar. da Sofia que eu tive aqui a cronometrar, só para dizer, já percebi depois quero isto. falar um bocadinho mais. Realmente esta questão da competition está aqui muito Não está, apurada. não, porque nós somos parceiros. Pois, são Parceiros. Sim. Passava agora ao Nuno Santos. Nuno, temos aqui os números do estudo da APDC que foi revelado e que é um estudo realmente importante, bem feito e que tem dados muito relevantes sobre o estado e a maturidade da transformação digital em Portugal. E, de facto, que não conseguimos avançar, não conseguimos ter assim, outros casos de inovação tão recentes como gostaríamos de ter. Quais é que são as razões desta dificuldade em avançar mais rapidamente na transformação digital? É o tal triste fado da falta de investimento, de déficits de cultura, déficits em formação? É esse tríade terrível que continua a assolar-nos? Não sei se será. Muito bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia às pessoas que apostam dar uma hora do seu tempo aqui connosco para ver se obtêm qualquer coisa interessante de volta. E de facto é um privilégio estar aqui nesta sala espetacular. Muito obrigado a todos. Eu, antes de tentar concretizar, ou talvez indo de encontro à sua pergunta, vou tentar responder aqui à polémica, até porque um Estado da Nação sem polémica não é um Estado da Nação. Pelo menos aqueles que a gente via no passado, portanto este tem que ombrear. É aqui com o Pedro, a gente está aqui ao lado um do outro, mas concordamos em algumas poucas coisas e, pelos vistos, discordamos em muitas. Eu faço parte daquelas pessoas que esteve aqui ontem de manhã e eu apreciei o texto, aliás, pedi o texto à professora Maria Manuela Leitão Marques para o estudar, porque achei que é bom e que valia a pena ler e tentar acompanhar. Aprecio o trabalho dela no contexto do Governo, aprecio em geral o trabalho dos governos nos tempos que correm. Eu fui, no passado, assessor de 2 ministros, numa condição mais ou menos acidental, com orgulho imenso, ponho no meu CV exatamente nos mesmos termos em que ponho com orgulho que sou licenciado em Economia, numa escola boa, e portanto também acho que é bom para mim ter feito isso. E o Pedro faz-me lembrar a história, e fui consultor, e portanto vou criticar a seguir, há alguma tentação que às vezes nós temos de sermos um bocadinho consultores, jornalistas, naquela coisa de dizer assim com facilidade algumas críticas. E há um fundador de uma grande empresa de consultoria mundial que consta que adoeceu quando foi desafiado para se juntar à equipa de execução, cliente, sobre a qual ele fazia uma recomendação, que era difícil de executar e não saía. E a administração disse-lhe, bom, se calhar a gente não está a executar bem, portanto convidamos o senhor a juntar-se aqui à equipa de gestão. E aquilo não descolou. E não descolou e o senhor disse, pois é, isto de fazer é outra coisa. Fazer é outra coisa. Portanto, o Pedro, por exemplo, citou aqui a Universidade de Brown. Ora, é a Universidade de Brown que tem um ranking mundialmente conhecido que fala bem do trabalho feito em Portugal. Portanto, a Universidade de Brown, interessante para a educação, a Universidade de Brown, credível a fazer rankings, a Universidade de Brown a classificar bem Portugal, portanto, se calhar Portugal está a fazer bem. O Wi-Fi, Pedro diz que agora é 4G. O Wi-Fi está a ser posto em centros históricos. Eu conheço um bocadinho desse projeto, até por responsáveis anteriores, e de caminho, volto a dizer, extraordinário, a Secretaria de Estado do Turismo podia manter-se na sua carreira como inspetora de topo na Autoridade para as Condições de Trabalho, ganhando mais dinheiro, e está disponível para ser Secretário de Estado do Turismo, para entregar, para fazer coisas. E o Wi-Fi é um projeto pensado para uso internacionais, nos centros históricos,
Porque os operadores de telecomunicações, que nós dizemos, têm muitas coisas avançadas, ainda não se encontrou a solução para os roamings internacionais suficiente para que os internacionais realmente não procurem o Wi-Fi. Os nacionais procuram pouco, mas os internacionais procuram muito. Nuno, Portanto, acho que são coisas eu estou a boas. perceber a questão, a polémica e a resposta, mas se nós só fazemos polémica, não chegamos ao Vou fim das questões. Vou agora Portanto, pedia-lhe procurar também concretizar. Sobre o triste fado, eu também essa expressão do fado, às vezes penso que foi mau termos imitado o fado, porque invocamos a história do fado. Acho que não, acho que as dificuldades de inovação, num tema aqui em que estou de acordo com o Pedro, remetem para a temática da educação. Não é? E eu dizia há bocadinho ao Fernando, quando ouvimos o painel anterior, que se calhar o tema da educação, do talento, justifica uma conferência específica com um programa específico, porque pede muitos pontos e eu acho que estamos todos a concordar que temos que tocar nesse assunto e, portanto, acho que ainda herdamos qualquer coisa daí para explicar, na minha opinião, algumas das dificuldades. Mas acho que é evidente que estamos hoje num ritmo completamente distinto e acho que para isso tem concorrido muito a condição deste país, que nós em economia dizemos esta pequena economia aberta e que esperemos que do ponto de vista da prática política se mantenha bem aberta, bem amiga do estrangeiro, porque essa presença aqui em Portugal de gente de todo o mundo ajuda-nos todos e acho que estamos hoje numa dinâmica diferente a esse respeito e acho que vai acelerar, portanto não estou pessimista e acho que os temas de educação começando-se a resolver, entraremos num loop de inovação novo para juntarmos aqui outros exemplos ao Pedro. Obrigada. José Correia, fala-se muitas vezes numa questão da cultura da inovação dentro das organizações e da forma como, às vezes, através da própria liderança das organizações, não é possível avançar mais rapidamente por falta dessa cultura de inovação, cultura de arriscar, cultura de experimentar. Mas também há uma questão que tem muitas vezes a ver com a própria transformação do posto de trabalho dentro das organizações que não aproveitam todo aquilo que é o potencial das tecnologias para ganhar mais competitividade, para conseguir avançar mais rapidamente. Temos os millennials a chegar às empresas em que não encontram uma resposta diretamente àquilo que são as suas necessidades. Estão, de facto, habituados já a trabalhar com outro tipo de ferramentas que depois não encontram nas empresas, têm que se cingir àquilo que são as ferramentas que lhes dão e ficam muitas vezes insatisfeitos e às vezes é também essa insatisfação que faz com que procurem outros caminhos. A HP também tem vindo a trabalhar muito nessa área da mobilidade, no Workplace Transformation. Como é que vê esta dicotomia da inovação na liderança e a questão da transformação do posto de trabalho também? Bem, antes de mais, bom dia a todos e aproveito também para agradecer à PDC o convite como foi feito e também à HP para estarmos presentes neste painel. Para mim o tema da inovação extravasa, vai mais além, principalmente quando estamos a falar ao nível de empresas, desce um pouco mais do que aquilo que estávamos aqui a falar, da Via Verde, do multibanco, etc. É mais ao nível local. Porque dentro de uma empresa, um processo de inovação ou uma vontade de fazer diferente é inovação, não querendo, contudo, esses profissionais reinventar a roda ou constituir aí algo que seja extraordinário e altamente inovador para a indústria e que possa, de alguma maneira, ser exportado para fora de Portugal, o que quer que seja. Por isso, por aquilo que é a nossa experiência a trabalhar junto de decisores em Portugal, existe esse espírito de inovação, essa vontade de fazer diferente. Se há algo que é basilar na gestão de uma empresa, é, digamos, a vontade de ser competitivo para conseguir ganhar mercado e a vontade de ser mais eficiente para, de alguma maneira, poder também trazer mais valor para os seus stakeholders. Normalmente, tudo isto se consegue resolver dando mais valor aos próprios clientes. Por isso, temos visto estes processos de inovação e uma grande vontade de todos os profissionais. Verdade seja dita que também os últimos anos têm sido particularmente difíceis para esta indústria. Tivemos em 2014 um boom no investimento em Portugal na área das tecnologias e a partir daí as coisas têm vindo de alguma maneira a cair. Se considerarmos aquilo que tem a ver com o mercado de computadores em Portugal, ele tem caído 2 dígitos em cada trimestre nos últimos 5 trimestres. Por isso, há aqui um trabalho que é difícil de recuperar. No entanto, volto a dizer, essa vontade existe.
Nós, ainda este ano, fizemos a entrega dos prémios HP de inovação a projetos dos nossos clientes com tecnologia nossa que, de alguma maneira, tenham servido para transformar parte dos seus processos, dos seus sistemas, criando mais valor. E o que é facto é que curiosamente, 2/3 desses projetos vêm da área de mobilidade, o que significa que, de facto, é uma das áreas onde há muito espaço de progressão e, curiosamente também, contrariando um pouco aquilo que estava aqui a ser dito, 1/3 vem da área da administração pública. Porque existem muito bons profissionais, e eu aí estou de acordo com o Luís Paulo, que chamava algum deles os verdadeiros heróis, porque considerando as dificuldades que existem ao nível da contratação pública, na administração pública, são verdadeiros heróis, aquilo que eles conseguem fazer com os mecanismos que têm. E há que valorizar, de facto, este trabalho. Obviamente, para aquilo que vemos nos próximos anos, existem grandes desafios para todas estas empresas que se querem transformar. O principal grande desafio, acho que tem a ver com toda a força de trabalho que se vai juntar às empresas nos próximos anos. Já se falou, e ao longo destes 2 dias tem-se falado acerca dos milénios, a forma como eles encaram o trabalho de forma diferente, que vai necessariamente obrigar as empresas a acolhê-los da melhor forma se não quiserem perder talento existente em Portugal. Atualmente, na Europa, um terço das organizações já trabalham em ambiente de open place. Temos cerca de 2/3 dos profissionais que trabalham no setor terciário a necessitar de trabalhar em mais do que um local ao longo da sua semana de trabalho, e estes mesmos profissionais têm, no mínimo 3 dispositivos com que fazem o seu trabalho de uma forma normal. Se associarmos a isto depois alguma insatisfação que têm com os dispositivos que são postos ao seu dispor pelas empresas, porque só 50% é que estão satisfeitos com os equipamentos que têm, em contraponto com os 70% que estão satisfeitos com o que têm lá em casa, os desafios são grandes e as empresas têm que, de alguma maneira, fazer diferente. Ontem assistimos na conferência da parte da manhã um cliente, nomeadamente a nós, a falar um pouco todo o processo que tem que fazer para transformar o seu ambiente de trabalho, e de facto isso é fundamental para conseguir reter este talento. Temos trabalhado muito neste campo com alguns dos clientes. Vejo o que patrocina as cadeiras a nós. Trabalhamos recentemente também naquilo que tem a ver com a sua transformação da experiência de loja, e este de facto são pontos fundamentais. Tirar alguém que está atrás de um balcão para ir ter com um consumidor que está no linear e poder, de alguma maneira, levar um pouco da experiência de conteúdos dentro da própria loja através de um tablet, está a acrescentar valor, está a salvaguardar que o período de indecisão ou dúvida é diminuído e no final vai acabar por representar mais vendas para ele. Isto temos visto em várias das indústrias com quem temos vindo a trabalhar. Muito bem, obrigada. A área da transformação digital, as mudanças, a inovação, fazem-se em vários setores. Nós já tivemos aqui, já falámos de redes, já falámos de área do workplace. Na analítica também, na gestão dos dados, tem um papel muito importante na forma como se avalia. O Big Data é outro grande buzzword que temos aí, o Analytic Everywhere, ou em todo lado, que a SAS está a defender. As empresas portuguesas também já estão a aproveitar o valor dos dados que têm, ou estão sequer a recolher esses dados e a conseguir transformar essa informação que têm hoje cada vez mais sobre todos nós em valor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite pela APDC e parabéns por mais um fantástico congresso. Bom, sim, eu vou tentar usar aqui a analítica do SAS após 11 fantásticas intervenções dos meus colegas. Vou começar aqui a prestar alguma analítica, porque efetivamente o mercado, os clientes, já olham hoje de forma menos tímida para a questão do mundo analítico, não é? O mundo analítico, o primeiro grande desafio é como é que eu vou gerir os milhões de dados que são hoje gerados por todos nós, pelas nossas empresas e por aí fora. E depois como é que eu trabalho, não é?
não é? Como é que eu trabalho com a infraestrutura, que foi aqui há pouco falado por uma nova forma, como uma HP, dizia o Carlos Leite, como é que endereça isso, não é? Porque não pode ser da mesma forma, e como é que estas empresas conseguem processar os dados com qualidade, porque a qualidade, e todos nós vivemos isso certamente com os nossos serviços que nos prestam a nível pessoal, com um problema dessa qualidade de dados, troca de nomes, trocas de moradas e por aí fora, são coisas que parecem muito simples e não são. E, portanto, nós hoje em Portugal temos casos muito interessantes de projetos analíticos diferenciadores. Temos, por exemplo, um projeto que por vezes as pessoas nem param, às vezes não está na sua dinâmica do dia-a-dia, por exemplo, como é que uma sociedade portuguesa de autores consegue pagar aos seus autores mediante aquilo que passa no Spotify, no iTunes e por aí fora. Podemos pensar, o iTunes, o Spotify envia os dados sobre quantas músicas passaram no mundo inteiro no que diz respeito a Portugal. Não é verdade. Portanto, o que a Sociedade Portuguesa de Autores fez foi montar um modelo analítico, usando diversas tecnologias para processar e ter a capacidade de processar esses milhões de dados e, efetivamente, depois poder dizer ao Spotify, ao iTunes e outras redes que foram tocadas estas músicas e, portanto, deem-me cá o respectivo valor associado. Depois, temos outras áreas, que foi aqui falado, aliás, a palavra analítica certamente foi a palavra mais vezes, uma das mais referenciadas por todos os meus colegas. Temos as áreas como o Internet of Things. Hoje, por força da capacidade dos Wi-Fi, de sensores e por aí fora, há projetos que estão a ser desenvolvidos e que, por acaso, nós temos a sorte, não só por acaso, também pelo mérito, de estar a participar nos mesmos, que se vierem a concretizar, e eu espero que sim, porque efetivamente nós temos um desafio na dimensão do mercado português, mas felizmente que as grandes empresas, apesar que ainda hoje investem ou têm incapacidade de investir mais nesta área da inovação, mas ainda existem grandes empresas portuguesas a liderar e a inovar nestas matérias. E nós, por exemplo, participamos em alguns onde aquilo que estamos a fazer é, usando o Internet of Things, ou seja, a geração de milhões de dados, como é que nós depois vamos tratar esses dados para dar input ao cliente e com eles poderem melhorar a sua operação, porque no fundo aquilo que todos nós queremos é satisfazer o cliente, como também dizia um dos nossos colegas, acho que era o José Gonçalves, no contacto com uma Uber, que entra no carro, no contacto com isso, tudo isto tem que correr, tem que ter capacidade para correr Vocês modelos. Vocês é que fazem essa magia também, não é? Não somos só nós, porque há outros players que o fazem também. É as tecnologias que os porque fazem. todos juntos, não é? Todos juntos, nas redes, nos serviços, nos servidores e por aí fora, e depois, como é óbvio, por cima, a parte analítica, que é a cereja em cima do bolo, tem a capacidade de processar e dar aos clientes essa informação que é muito importante para hoje trazer valor ao cliente, porque o cliente quer hoje, quando senta à nossa frente, é que nós tragamos valor. O que é que tu fazes de diferente? Qual é a diferença entre ti e os teus colegas? Não é? E é isso que é o desafio que cada vez nós estamos perante o nosso cliente, é o que é que eu te posso ajudar a fazer diferente, como é que eu te posso ajudar a ser mais competitivo. Claro que para isso é necessário aquilo que foi aqui tão debatido, o talento e os jovens. Nós no SAS, por exemplo, acreditamos muito na capacidade de reter talento e essa capacidade de reter talento tem que ser feita pelas pessoas que trabalham nas empresas e, portanto, nós, o principal foco do SAS, e é reconhecido que é uma empresa com 40 anos, o foco número 1 do SAS é as pessoas. Okay? A par com o cliente, mas são as pessoas e, portanto, nós temos muito orgulho de ter uma rotatividade baixíssima nos nossos colaboradores, porque, efetivamente, o nosso foco em reter o talento, em motivá-los, incorporando novos jovens, tendo também a estrutura etária de todas as idades, não é? Faz, efetivamente, que as empresas sejam mais fortes. Como o Nuno dizia há pouco, aquela ideia que ele estava a partilhar comigo, é efetivamente muito importante, mas mais importante era aquela última parte que há pouco não disseste, que é como é que nós também começamos a motivar, porque temos um problema dos jovens saírem, mas ficam para cá os de 50 e muitos, não é? E os 50 e muitos têm um valor e uma experiência acumulada que efetivamente nós temos a tendência de esquecer. E isso tem que mudar. Eu louvo essa visão, porque nem sempre é essa, de facto, que impera em muitas empresas. Todos vocês falaram na componente da formação, os recursos humanos, o talento, o atrair talento, conseguir mantê-lo.
Como eu disse, havia uma aplicação a circular, uma aplicação não, uma pergunta a circular na aplicação, em que responderam, e temos já aqui as respostas a esta pergunta, que é precisamente sobre se é possível formar e fixar em Portugal os recursos humanos que as empresas necessitam. E eu pedia para colocarem a resposta no ecrã, por favor, que já está. E o que vemos é que vocês estão todos a trabalhar para conseguir atrair este talento, mantê-lo em Portugal, desenvolver o talento, que é a outra componente, ou seja, todo o investimento que é preciso fazer na educação, e a audiência que nós temos aqui, e que é de certeza esse talento que vocês têm que reter, acham que é difícil manter e fixar esse talento em Portugal. Isto, de alguma maneira, poderá eventualmente estar ligado com a pergunta anterior do painel, tinha a ver com a dimensão do mercado e com a dificuldade da dimensão do nosso mercado, com a dificuldade que também foi referida de conseguir pagar aos recursos de uma forma que seja compatível com aquilo que são os outros países europeus. Vocês têm em Portugal muitas destas empresas, têm a Cisco, tem a GFI, tem a HP também, agora pode-me estar a falhar algumas, centros de competências específicos. Como é que vocês veem isto? Ou seja, vão continuar a investir em centros de competências porque se os recursos forem embora não há maneira de o fazer, não é? As empresas internacionais podem inclusive deixar de investir em Portugal. Sofia? Sim, porque estamos com pouquíssimo tempo. Sim. Eu acho que há duas questões. É 1 minuto para cada um. Por um lado, há áreas onde nós aqui que não vamos conseguir contribuir tão ativamente, tem a ver com a competitividade do país em termos fiscais, enfim, uma série de áreas onde as empresas não atuam de forma direta. Por outro lado, cada um de nós tem a obrigação de conseguir fixar esses recursos humanos. A Cisco ganhou pelo 6º ano consecutivo este ano Great Place to Work, temos conseguido atrair talento e a verdade é que temos 36 nacionalidades em Portugal no nosso centro de competências e é difícil mandá-los de volta para os países, porque eles não querem sair. Eles ou vêm com a família e a família fica a adorar Portugal e não quer sair de Portugal, ou vêm sozinhos e estabelecem família, portanto, acho que cada um de nós tem uma componente de responsabilidade dentro das áreas que consegue influenciar para tocar nesse tema e para influenciar nesse tema. O que eu acho que é mais problemático ainda é conseguirmos, e já falámos aqui, é conseguirmos atrair jovens para as tecnologias, mulheres, falámos há pouco, falou-se no painel, e precisamos de os atrair e precisamos desmistificar o que é trabalhar na área tecnológica. Eu não sou engenheira, já trabalhei em grande consumo e estou na área de tecnologia e adoro. Portanto, eu tento, dentro da minha pouca influência, falar com jovens e como dizemos há pouco e o Pedro referia há pouco, cada um de nós tem de ser influenciador, não só nos nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, mas nas universidades, nas escolas e falar sobre o que é trabalhar em tecnologia e o divertido que pode ser. Muito bem. Pedro, o que é que a Ericsson está a fazer também neste sentido? Primeiro, é só para dizer que as pessoas tendem a deslocar-se, seja em que indústria for, no desporto, na banca, nestas, por onde está o dinheiro, não é? Por onde estão os grandes polos. Obviamente que nesta área das tecnologias de informação, não é só de Portugal, mas de todo o mundo, os doutorados, as pessoas com doutoramento, etc., está tudo a tentar ir para Silicon Valley, que é lá onde estão as grandes promessas, portanto, em termos de desenvolvimento, novas empresas. Portanto, é uma tendência natural, não só nesta área, mas também na área da banca, desporto, todas as áreas, todas as áreas de uma maneira geral. Nós cá em Portugal somos cá à volta de 200 e poucas pessoas. Temos um centro de competências na área de provisioning, para que serve o mundo inteiro, que a partir de Portugal trabalhamos em projetos internacionais, nos Estados Unidos, no Canadá, por aí adiante. E temos muita gente também que trabalha para fora, portanto está no nosso payroll e trabalha por fora. Eu não sei se os melhores estão lá fora ou os melhores estão cá dentro. O que eu sei é que isto é funciona automaticamente e está a correr bem. Está a correr bem. Não é uma preocupação atrair, reter talento. Acho que a minha maior preocupação pessoal é desenvolver o talento, seja na parte técnica, vendas, marketing, etc.
Que também é bastante interessante exatamente, e importante desenvolver as pessoas desenvolver esse é a parte que eu considero, pelo menos onde invisto mais do meu tempo. Eu gostava de responder a ele, mas não tenho tempo, mas fica para depois. Depois, Mas fica se para calhar, depois, porque ele está o tempo- totalmente errado naquilo que diz. Não mas pronto. conseguimos ainda. Portanto, eu vocês disse ainda não batatas, conseguiram. eu disse batatas e ele falou de couves, ou sardinhas, ou qualquer coisa assim. Mas ainda não pronto, conseguimos falamos encontrar depois. o tal vira-tempo que era necessário. Nuno, qual é que é a vossa preocupação em fixar talento, desenvolver talento e trazer também investimento internacional e fixá-lo em Portugal? Nossa preocupação na GFI é que diz respeito à parte final da pergunta da Fátima, atrair mais investimento, mais clientes. Do ponto de vista do talento, eu acho que, do posto de observação da GFI, o momento é bom. É bom porque nós temos pessoas em Portugal que querem trabalhar nestas áreas. Precisamos, eu junto-me ali à causa da Sofia, não sendo engenheiro, de trabalhar em tecnologia, e, portanto, nós não precisamos de 5 mil engenheiros, nós precisamos de 5 mil pessoas com talento para trabalhar em tecnologia. E precisamos muito mais do que 5 mil, provavelmente, e todas as empresas de tecnologia têm neste momento arquitetos, juristas, sociólogos, matemáticos, gente da literatura, e essas pessoas são muito bem-vindas. E estamos também neste momento a conseguir recrutar para trabalhar em Portugal pessoas que vivem noutros países. E acho que isso é uma dinâmica neste momento que atravessa as empresas, que atravessa as universidades. Eu dou esta nota que eu achei impressionante anteontem na apresentação do novo projeto da Universidade Nova de Lisboa, que vai passar a estar em Cascais. Contava ao diretor da faculdade que neste momento tem 200 alunos alemães, 200. E as empresas alemãs vêm fazer recrutamento a Portugal. E, portanto, o que é que isto significa? Significa um hub. O Paulo Simões é que acho que tem muito esta expressão do hub de talento. Temos mesmo de fazer isto, manter o país aberto. Acho que é importante que o Governo, só por aqui o Pedro não está, que eu só digo bem do Governo, olhe para o relatório do Fórum Económico Mundial de anteontem, que fala sobre a questão da estabilidade fiscal, das políticas amigas do investimento estrangeiro, que são realmente importantes, e eu acho que se isso tudo compaginar, o tema é um tema em que nós podemos ali desafiar algum pessimismo naquelas respostas. Fátima, só uma parte, eu estou curioso. Eu posso estar enganado e se tiver, peço desculpa e dou uma palmatória. Podem fazer ali um poll a perguntar às pessoas o que é que acham do Estado, da administração pública em termos de digitalização e de Podemos serviços. fazer- É que se eu podemos estiver fazer. enganado, eu peço desculpa. Eu vou de Podemos fazer de mão joelhos, no ar. Podemos vou de fazer de mão no ar. joelhos, fazer de peço mão no ar. desculpa ao preço Pedro, vestido assim temos- com um temos lençol aqui as branco e uma pessoas corda ao certas. Fazer de mão no ar. Posso estar enganado, mas posso estar Temos as enganado. pessoas certas Pronto. para fazer esse pulo, mas creio que não haverá. Não é Mão no ar. executar, uma não é questão executar. de tempo. Executar é outra coisa. ser de mão no ar. Pronto, eu só queria saber se eu posso estar enganado. Faz lá de mão no ar. Não, Pergunta não. lá às pessoas de mão no ar. Mas Mão passemos no ar. então aqui ao José. Quem é que está comigo? Já estamos. Quem é que está comigo? Bom. Olha o Rogério, olha o Rogério, olha o Rogério logo ali. De braço no ar. Olha o Rogério. E onde é que está o Luís Paulo Salvador? Onde é que está? Saiu para não votar. Saiu para não votar. Tiveram Voltando aqui ao vergonha, tema, não é? já- Tiveram vergonha. Nós temos que ser inovadores e temos que Sei. manter aqui. Já tem não números, tem contratos, números em como- vermelho, Pedro. Já tem números em vermelho no ecrã. Portanto, temos de ver aqui como é que conseguimos reduzir esta headline. É uma iniciativa. O Tá bem, braço tá bem, no tá ar bem. é tão bom Pronto. como uma aplicação a fazer. A votação tem que ser anónima. A votação tem que ser anónima. Porque, José, obviamente, diga-me, fixar investimento em Portugal, fixar talento. A HP em Portugal tem um centro de suporte de aproximadamente 250 pessoas e damos suporte a cerca de três países diferentes. Apesar de não sermos uma empresa de contratação massiva como ouvi e como é a realidade de algumas das empresas, na realidade não sentimos ainda esta dificuldade na contratação de talentos, por assim dizer. Agora, para mim, há algo que é fundamental. Não poderemos nunca querer ter muitas pessoas à saída das universidades se não
tivermos muitas mais à entrada das universidades para esses cursos. E há algo que ainda há pouco estávamos a conversar ali, não faz sentido nenhum nestes cursos tecnológicos as médias estarem a aumentar, ou seja, e isto temos aumentar que... é uma correlação da maior procura. Exatamente. Porque o número de Sim, vagas não aumentou. mas havendo maior procura, temos que também criar mais cursos Mais e oferta. criar mais oferta. E é muito nesse sentido que se está a trabalhar. Existe uma iniciativa do Governo, de diversos organismos, inclusivamente com várias associações, que é a Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital, que de facto tem estado a trabalhar neste sentido. A verdade é que as coisas têm avançado muito lentamente, mas de facto o problema é conhecido, existe muita vontade dos vários intervenientes de endereçar esta situação e esta atratividade para o setor tem que ser melhor trabalhada por todos os intervenientes, incluindo por nós que temos que fazer um trabalho de evangelização junto, não das universidades, mas se calhar do ensino secundário, 11º, 12º ano, para que os jovens vejam nestas profissões algo de muito atrativo por comparação com outras alternativas que têm. Esse é um trabalho que tem que ser intensificado, diria eu. Diga. Eu acho que há uma ideia que eu sei que pode parecer muito disparatada, mas a verdade é que, tipicamente, quando há um personagem nos Morangos com Açúcar, eu estou desatualizada, portanto haverá outros Morangos com Açúcar, tipicamente quando há um personagem com uma profissão mais fora do normal, a seguir há várias candidaturas para essa profissão. E houve o caso disso, de Marmans, o Nuno teve a partilhar comigo. Se nós conseguirmos arranjar um personagem super cool, que seja um programador, numa das telenovelas dos jovens, não estou a par, mas tenho a certeza que vamos conseguir resolver parte do problema, ou pelo menos acelerar... Sim, eu acho que é mais uma sugestão que fica registada. Não sei se está alguma produtora aqui na sala, mas de certeza que haverá passa-palavra nesse sentido e se calhar daqui a uns tempos teremos aí um ou alguns programadores a protagonizar telenovelas ou programas juvenis e não só os bombeiros e os polícias ou os condutores dos carros do lixo que estão a incentivar a crianças mais jovens. Desculpe, falta a sua parte. Já falou das componentes? Engenheiros ou gente com jeito para a tecnologia? Eu acho que tudo é necessário porque hoje em dia os engenheiros que aqui foram tão falados, a base da engenharia tem muito a ver com matemática. Portanto, eu prefiro trocar e dar preferência aos matemáticos e depois à engenharia. Okay? Mas acho que os dois estão aliados. Eu acho que o mercado, fixar ou não fixar em Portugal, o mercado não é português, o mercado é europeu, é o mundo. Okay? E, portanto, isso todos nós já discutimos aqui. E a forma como esta indústria das TICs se dedica a Portugal é louvável. Okay? Esta indústria, nós vimos aqui, investe milhões em recursos, em contratações, investe muito em inovação. As locais, as casas-mães, trazem muita inovação para que o mercado português também se desenvolva e acompanhe, e nós somos efetivamente um país de early adopters. Eu, do meu lado, podia explicar porque é que considero que somos um early adopters, mas é verdade, somos mesmo. Mas esses investimentos, por vezes, também têm que ser estimulados pela economia portuguesa. E por vezes não é. Todos nós aqui ouvimos muitas das vezes dizerem, e nós compreendemos isso, que somos empresas ricas e que, portanto, temos que fazer esforços, temos isto e por aí fora. Mas nós já fazemos esses esforços. Nós damos um impulso enorme à área dos recursos humanos, estimulamos a economia e o que é importante, e ainda aqui nos 50-50 de razão do Pedro e do Nuno, o que é importante, não o governo, mas os governos tenham de uma vez por todas um plano estruturante que não mude cada vez que muda a cor governativa, não é? E que haja um plano verdadeiramente tecnológico, porque como nós sabemos, e vamos ter aqui várias indústrias a falar, a tecnologia, a digitalização veio para ficar. E quem não for digital vai acabar por morrer. A gente vê o caso do que aconteceu a uma Nokia, do que aconteceu a uma Blockbuster, do que aconteceu, sei lá, a várias outras empresas que foram desaparecendo porque não tomaram atenção que o mundo estava a mudar. Não fizeram as Não é? transformações E, portanto, no tempo certo. Correto. E, portanto, o que nós temos que fazer relativamente na administração pública é mais do que a administração pública, é ter um plano para o país que abranja a administração pública e que abranja O tecido empresarial. o tecido empresarial. Porque há muitas coisas bem feitas na administração pública, como no caso das finanças, Pedro.
há mesmo muita coisa bem feita. Mas, claro, também tens razão, porque há muita coisa por fazer. Há muita coisa. Portanto, reter talento é fulcral. Isso é que é bem feito. Bom, já ultrapassámos o tempo. Resta-me agradecer a todos vocês. Eu acho que daqui saem também muitas questões. Não conseguimos, obviamente, tocar todos os temas que gostaríamos. O tempo é curto, as vossas intervenções são interessantes e gostava de vos conseguir ouvir durante mais tempo, mas, de facto, não é possível. Saem daqui também eu acho que bons indícios sobre aquilo que é ainda possível fazer, mesmo que se olhe a tal questão do copo meio cheio, meio vazio, que já tinha sido referida no painel anterior, mas há de facto muitas oportunidades e há muitas oportunidades também no mercado, há muitas oportunidades para as empresas de tecnologia que estão aqui sentadas, para as que estiveram cá antes, também de ajudar Portugal neste impulso que precisa de transformação digital, por muito buzzword que isto pareça, mas que de facto depois concretamente seja transformada em competitividade, em valor, em criação de emprego e em criação de riqueza, que é aquilo que Portugal precisa. Agradeço a vossa paciência também e peço desculpa por termos ultrapassado o tempo. Agradeço novamente à APDC e peço uma salva de palmas para os participantes.